Olá! A Comissão de Administração e Serviço Público daqui da Câmara debateu os desafios e as oportunidades da sustentabilidade na administração pública. O que é exatamente isso? É o que vamos saber com o nosso convidado de hoje aqui do Palavra Aberta, deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal. Foi ele que requereu a audiência pública. Olá, deputado, como vai? Sempre bem. Deixa aqui um grande abraço para o pessoal que acompanha aí o Palavra Aberta aqui da Câmara. Deputado, vamos explicar um pouquinho para o nosso telespectador o que é sustentabilidade na administração pública? Olha só, o planeta todo está vendo aí o que aconteceu no Rio Grande do Sul, está vendo as mudanças climáticas que acontecem e todos os outros impactos ambientais de diversas formas que a gente vê. A administração pública não pode ficar fora dessa análise da questão da sustentabilidade, ou seja, a gente vai gerar desenvolvimento econômico, a gente vai produzir riqueza, vai, inclusive na administração pública, sim, mas a gente não pode se esquecer que a geração de riqueza tem que ter compatibilidade com a preservação do meio ambiente. Então a gente vai gerar riqueza para atender a demanda da geração atual sem comprometer a existência das futuras gerações. E aí eu digo que a obrigação da administração pública é ainda maior, porque a administração pública é aquele que faz a lei, o poder legislativo, aquele que tem o dever de cumprir a lei, o poder executivo, e aquele que tem o dever de analisar o cumprimento da lei na esfera judicial. Ou seja, executivo, legislativo e judiciário que formam a administração pública é quem manda fazer, é quem faz e é o que vigia se foi feito. Ou seja, esse então tem que dar exemplo para a sociedade, adotando práticas sustentáveis na organização, no planejamento do seu trabalho. Então, quando se fala em sustentabilidade, é a sustentabilidade aqui dentro mesmo. Por exemplo, o que a Câmara e o Senado fazem de separar o lixo, de usar menos copos plásticos, etc. Exatamente, está aqui, ó. Imagina se todo entrevistado que viesse aqui, a gente disponibilizasse um copinho plástico que fosse imediatamente para a lata do lixo. Aí houve ali a exploração de um recurso natural que é o petróleo, a indústria petroquímica transformou o petróleo em plástico, gerando resíduos e provavelmente a chance desse petróleo, desse plástico ser depositado em local inadequado seria grande. Feito isso, não. Aqui, ó, ela vai ser reutilizada várias vezes. É um exemplo absolutamente simples de uma prática sustentável que a administração pública pode adotar. O senhor acha que a administração pública, tomando esses cuidados de sustentabilidade, isso reflete também em empresas privadas? Olha, desde que começou no Brasil a praticar a agenda ambiental da administração pública, a famosa A3P, que estabelece uma série de regramentos, uma série de ações que devem ser adotadas na administração pública, muitas empresas privadas passaram a seguir o modelo. Não é nem porque está preocupado com a questão ambiental, não. É porque isso gera economia. Isso gera economia. Desde economia de energia, ar-condicionado, material de escritório. Voltemos ao exemplo do copo plástico. Você está sempre tendo que repor, e ao sempre ter que repor, seja na administração pública ou na empresa privada, tem gastos. Então, gera economicidade e ainda gera a preservação do meio ambiente. O que diz o que dizem essas normas de que o senhor falou? Entre elas, toda empresa tem que adotar um plano de sustentabilidade daquele ambiente, todo órgão público. Então você tem que fazer um plano de ação de sustentabilidade dizendo o que você vai fazer. Nós vamos economizar, aí você vai fazer um planejamento. Cria-se uma equipe, faz-se um planejamento e diz, vamos abrir mão do copo descartável, vamos trocar a válvula de descarga hidráulica pelaquela vácuo, já economizando água, vamos colocar aquela torneirinha temporal que você bate ali o dedo, ela causa e logo depois fecha, a fim de economizar água. Vamos trocar as lâmpadas normais por lâmpadas de LED. Então, você tem que propor uma série de ações que levem à prática de sustentabilidade. Está aí recentemente, depois da pandemia. Vamos adotar o trabalho remoto em parte da semana, a fim de que o trabalhador não tenha que se deslocar para o ambiente de trabalho, já economizando combustível, já aliviando o trânsito da cidade, já fazendo com que ele não perca tempo se deslocando ao trabalho e possa usar esse tempo para o lazer, para a família. Então, tudo isso é um conjunto de práticas complexas que cada órgão, a partir das suas características, pode adotar.
A gente aqui recicla o papel também. Terminei de usar esse papel, vai para reciclagem, vai para o outro lado fazer bloquinhos ou vai mesmo para catadores, né? Agora, essa questão do trabalho em casa, a Câmara já está adotando? Eu não sei se a Câmara está adotando, eu sei que vários órgãos públicos adotam, principalmente aqui no Distrito Federal, e é visível como na sexta-feira o trânsito é mais suave aqui em Brasília, é menos intenso, e a gente fazendo uma série de perguntas é justamente porque vários órgãos usam justamente a sexta-feira para permitir esse trabalho remoto. Parece besteira, mas imagine milhares de trabalhadores que deixaram de se deslocar das regiões periféricas, das satélites aqui em Brasília, para a área central do plano piloto, já dá uma aliviada no trânsito, é menos dióxido de carbono jogado na atmosfera. Então, são medidas, desde as medidas simples, as medidas mais complexas que a administração pública pode adotar, vai ter um impacto de médio e longo prazo. Economiza até o uso dos computadores daqui. Quem usa é a pessoa que está em casa, o trabalhador que está em casa. Vai né? usar a sua energia e tudo. É uma troca. Eu vou gastar aqui um pouco a minha energia, eu vou usar o meu equipamento de trabalho, mas por outro lado eu tenho a vantagem de estar ali dentro de casa, eu tenho a vantagem de não ter que acordar tão cedo, de não ter que me deslocar. Deputado, como é que o excesso de incentivos fiscais complica a sustentabilidade? Tem isso? Olha, excesso de incentivo fiscal tem que ver em que área está se falando isso. Por exemplo, nós estamos discutindo agora a reforma tributária. Se eu dou excesso de incentivo fiscal em determinado segmento produtivo, do qual não se exige em contrapartida a esse incentivo fiscal a adoção de práticas de sustentabilidade, aí sim eu estou comprometendo. Por quê? Se eu vou produzir mais papel, já que tem incentivo, eu vou produzir mais papel. Porque com o incentivo tributário o preço cai, naturalmente o consumo aumenta e naturalmente a produção também aumenta. Se não houver essa contrapartida ambiental, nós estamos só gerando a produção e não estamos tendo preocupação com o meio ambiente. Então, em determinados setores, esse excesso de incentivo compromete. Vamos lá, imaginemos que nós concedamos redução de IPI ou de outros tributos para a indústria automobilística tradicional. Aquela que queima combustível fóssil, aquela que tem todo esse impacto que nós já sabemos. Qual vai ser o resultado disso? Aumento da produção de automóveis, o que é bom para o país, gera emprego e renda e tudo mais. Aumenta o PIB. Mas, por outro lado, é uma indústria tradicional que, tradicionalmente, ela é poluente e danosa ao meio ambiente. Da forma contrária, se houver o incentivo às empresas que produzem carro elétrico, que está na moda, exigindo também que elas adotem outras práticas sustentáveis, que vão além de simplesmente o carro elétrico, aí você terá um efeito contrário. Você vai ter geração de riqueza e renda, aumento do PIB, mas compatibilizando ali com a sustentabilidade ambiental. Voltando aqui às práticas para a administração pública. Nessa audiência pública, o que se falou sobre desafios? Quais são os desafios ainda? Olha, o grande desafio é a gente adotar concretamente e conscientizar, por meio de educação ambiental, os servidores e os órgãos de que há necessidade de se fazer isso. O representante do Ministério da Gestão esteve conosco, o Ministério está adotando uma série de práticas, como ele deu como exemplo, né? Substituição de LED, válvula. Os novos ministérios que foram reformados já adotaram novas tecnologias a fim de diminuir consumo de energia, consumo de água, consumo de descartáveis. Então a gente vai criando alguns exemplos que podem ser replicados nos outros setores da administração pública. Naturalmente, tudo isso passa também pela conscientização de que isso é importante e de que nós, na administração pública, temos que dar o exemplo para o restante da sociedade. Não adianta. Como é que eu, governo, cobro, como é que eu, administração pública, cobro de você que você recicle o lixo, que você faça a separação do lixo para favorecer os catadores, quando você mesmo não adota essa prática? O senhor acha que o lixo que é separado aqui está sendo levado separado para as cooperativas e os lixões? Não, os órgãos públicos que usam essa prática, eu conheço da Câmara Legislativa,
do Distrito Federal, eu conheço o trabalho do STJ, que é referência, o da Câmara dos Deputados. Nesse caso, por quê? Aqui, os servidores terceirizados que trabalham na casa, eles já são orientados a fazer esse trabalho de separação, até porque papel é um resíduo valioso. E no caso desses órgãos, já há um convênio, uma associação entre o órgão público e cooperativas de catadores. Então já fica separado, eles já vão direto para aqueles grandes galpões de reciclagem, economizando logística, tempo e recursos. Tá bom, deputado. Muito obrigada. Eu que agradeço, sempre à disposição. Eu conversei com o deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, sobre desafios e oportunidades da sustentabilidade na administração pública. Se você quiser rever ou compartilhar esta edição do Palavra Aberta, você pode encontrá-la no YouTube da Câmara. Até a próxima!